Quando então começas a ter um bocadinho mais protagonismo na temporada e os teus episódios começam a ir para o ar, como é que começou a ser a aceitação do público e a reação que as pessoas tiveram às vezes? E como é que tu reagiste a isso, na verdade, não é? Como é que tu lidaste com essa fama? Ainda sem muitas redes sociais, mas... Mas que eu acho que precisamente por isso era bem mais complexo. Eu acho. Eu hoje em dia às vezes costumo dizer isso, que é lá está, hoje em dia tu com as redes sociais, tu, como estávamos a dizer há bocado, eu acho que tu tens quase acesso à vida das pessoas. Se eu quiser saber onde é que tu estás, se calhar, se É tu isso, tu publicar, sabes, não vou saber onde é que e tu é estás. quase como dá-te uma falsa sensação de esta pessoa é minha amiga. Yeah. Eu sei aliás, a mim já me aconteceu com pessoas que eu sigo e que não tem nada a ver se são famosas ou não, são pessoas que eu sigo, quando as vejo é como se eu quase que vou cumprimentá-las, porque para mim fazem parte do meu diário, fazem parte das pessoas que eu sigo e que vejo diariamente, que é quase como... E depois é que tem aquele momento em que, espera, claro, ele não me conhece, que estupidez. Nós já De falámos. certa forma, as redes sociais quase que equiparam os teus melhores amigos às pessoas famosas. Exatamente, é Tu vês as isso. publicações, vês os stories. Tudo, Tanto estás a ver pronto. um story do teu melhor amigo, como assim estás a ver de um famoso que segues, por Pronto, exemplo. exatamente, é por isso. E então, eu acho que há menos aquela coisa de quando vês alguém, e que antigamente havia isso, que é, tu só tinhas acesso a estas pessoas por aquilo que era publicado, por aquilo que era impresso em revistas, ou aparecia na televisão, ou era o que os mídia queriam falar sobre ti, portanto o teu mediatismo dependia sempre dos mídia, e depois era a primeira vez, ou seja, sei lá, na altura a rede social que nós usávamos era o i5, portanto eu ainda tive Orkut antes, porque gosto muito de animes e não sei o quê, por causa da questão japonesa, e então era a única rede social que eu tinha acesso por causa dos brasileiros. Mas, tirando isso, quer dizer, e no i5... não tinhas, era completamente diferente. Portanto as pessoas viam-te na rua e ficavam, oh meu Deus, primeiro ele existe, depois é tipo, de verem pela primeira vez é Ele vai ao real. supermercado. Exato, porque tu hoje em dia já tens acesso à parte pessoal destas figuras, quer dizer, e na altura não, tu só tinhas acesso àquilo que, ao teu trabalho, ou àquilo que escreviam sobre ti, ou às entrevistas que te faziam, que é sempre uma persona, tu tens sempre uma persona. Agora, de repente viam-te na rua, com a tua roupa, com o teu andar, com a tua descontração, etc. E para mim foi assim um género de... Eu lembro perfeitamente, eu na altura estava a morar com o meu pai nos Olivais, e nós moramos ali ao pé do Olivais Shopping, morávamos ali mesmo entre duas escolas. Portanto, ao pé do shopping, e então do lado das vivendas, e então tinhas uma escola primária e depois mais à frente uma secundária. E eu tinha horas em que eu não podia sair à rua. Pois. É que ainda por cima vivias a pé de escolas. É isso, ou seja, por exemplo, esta coisa de... Eu acho que hoje em dia, qualquer pessoa que faça uma novela, ou tenha alguma exposição de ator, eu acho que tu andas tranquilamente de metro. Ou seja, claro que podes ter pessoas a abordarem, vais ter sempre. Sim. Mas mesmo assim tu podes andar de transportes públicos. Na altura era mesmo complexo, ou pelo menos com os morangos. Tu sentias que as pessoas primeiro viam-te logo e depois bastava uma ter a audácia, não é? E ter a coragem de chegar ao pé de ti e pedir-te um autógrafo ou qualquer coisa, ou falar contigo. Se uma fosse, iam todas. Era só aquela que dava o primeiro passo. Porque é o mais difícil. Então eu lembro-me que se era a hora do almoço, ou em que os miúdos estavam a sair todos da escola ou a entrar, se eu por acaso ia tipo ao shopping, por exemplo, eu não podia ir para o metro, era muito raro andar de metro, portanto tinha que andar de táxis ou não sei o quê, e apanhar os táxis ao pé do shopping, se por acaso era esse horário, eu pensava, não posso ir agora, tenho que estar mais 15 minutos, que é para ver se eles entram na escola. Porque se um deles viesse ter comigo, eu demorava uma hora. Tu sabias o horário da escola? Quase, pelo menos aqueles horários de almoço e o horário de final de dia, ou o início. Porque era muito... Bastava um vir ter falar contigo e depois é isso, tu não queres ser arrogante, não queres... Porque no fundo são as pessoas que estão a validar o teu trabalho também. Estão a reconhecer-te, no fundo era como se fossem os teus aplausos. Mesmo que seja só uma coisa de porque és famoso ou porque tu apareces na televisão. Mas caramba, é o carinho das pessoas que te veem todos os dias. E ainda para mais estás a lidar com crianças e com adolescentes, não estás a lidar com adultos em que tu podes falar de igual para igual. Ou seja, tu dizeres a uma criança, tipo, desculpa, eu tenho mesmo que me ir embora e não te posso dar um autógrafo e veres os olhinhos deles assim, é heartbroken, não é? Tipo, não é muito fácil. E é só aquilo que a criança vai dizer para os pais, que os pais depois eu já nem vou ali à imagem, já nem vou à imagem que tu estás a criar de ti próprio, tu já há a cena de reagires
ao lugar emocional que é teres alguém que fica triste, mesmo que não seja uma criança, alguém que fica assim, e depois tu pensas, caramba, isto foi só uma questão de sorte, porque se calhar os que estavam mais próximos de mim, tu deste um autógrafo a todos porque estavam ali, e eu nem te sei descrever nenhuma daquelas pessoas que estava à minha frente, não estava a ver nada, porque estás só em piloto automático, e de repente há 2 ou 3 que estão mais para trás, que não levaram um autógrafo teu, e que de repente ficas, e que foi só uma questão de sorte. E isso é terrível, sabes? Porque no fundo, caramba, eles têm tanto direito a um autógrafo teu como os outros todos que chegaram antes. Pronto, e então eu evitava esses momentos. Lembro depois também de uma vez, quando a primeira vez que fui passar Natal, assim, literalmente só o dia de Natal, que foi o dia que nós tivemos, que fui a Aveiro ter com a minha mãe. Nessa altura, também me lembro decidimos ir tinha que fazer compras de Natal, foi o primeiro ano em que eu quis também comprar prendas de Natal para a minha família toda e tal, estava a receber, não é? Tinha ordenado, e lembro de estarmos no shopping, nas lojas, e de repente, de uma loja para outra, começar cada vez mais eu a reconhecer as mesmas caras, mas assim, aumentarem, portanto, haviam grupos de pessoas que se começaram a juntar numa loja, que depois conseguiam para a outra, depois juntavam-se mais, depois para a outra, a dada altura a minha mãe já estava tipo em êxtase a ver aquilo, a adorar, e a mãe, ignora, por favor. Não dês tipo, cana, não alimentes isto, vamos continuar a escolher roupa. E ela, mas que giro, estou a alimentar. Para uma data de miúdos, uma data de malta, que estavam tipo entre os charriots a ver se, tipo stalkers, estás a ver, porque queriam ver-me. Mas mais valia dizerem logo. Mas pronto, eu a dada altura percebi que aquilo já estava a durar há tanto tempo que eu virei para eles e disse: olá, estão bons, tipo, querem um autógrafo, querem qualquer coisa? E elas, obrigado, pronto, que era tipo, olha, desculpem, mas deixem-me só, porque era dia 24, eu queria só fazer prendas, eu queria que a coisa fosse rápida. Sim, essa é a parte. Mas nós também já falámos aqui com imensa gente que tiveram também aventuras, minha Nossa Senhora, sim. Principalmente em centros comerciais e espaços públicos, mas eu acho sinceramente que as redes sociais vieram amenizar um bocadinho isso. É isso. Ou seja, eu hoje se calhar, olha, está ali a Rita Pereira, estou a inventar, está ali a Rita Pereira a passar, não vou lá se calhar ter com ela hoje, mas se calhar encontro no outro dia, ou eu sei onde é que ela está muitas das vezes. Se por um lado eles têm mais mediatismo, ou seja, eu acho que as redes sociais vieram potenciar um lugar de exposição, sem dúvida, sim, portanto correto. Eu acho que cada vez mais tu chegas a mais pessoas, só que por outro lado, é isso, como a vida pessoal também passou a estar na ribalta. Parece que é mais fácil nós chegarmos antigamente às pessoas. tu vias só o acesso ao trabalho e àquilo que era dirigido e era selecionado pelos mídia. Hoje em dia tu próprio, a vida pessoal passou a estar na ribalta. É expectável que tu mostres um bocadinho... as causas das pessoas. Tipo. E é expectável que tu mostres um bocadinho da tua vida pessoal, porque o reality TV, tudo o que é reality, ganhou uma força muito grande em tudo o que é... E porque as redes sociais no vosso mundo é uma extensão do vosso trabalho também. Pronto, exatamente. Sim, Portanto, sem dúvida. Eu acho que, comparando com o fenómeno que os morangos foram na altura, eu acho que em Portugal, neste momento, só é comparado se vier alguém de Hollywood cá, por exemplo, ou se for uma figura grande do futebol. Sim. Porque são tudo pessoas mais inalcançáveis e o mundo do futebol é um mundo muito mais fechado. E isto é aquela coisa, como diz o genérico dos morangos inicial, o fruto proibido é o mais apetecível. Sim, é o fruto proibido que tu vais querer provar. Quanto mais proibido for o fruto, mais apetecível inalcançável. Exatamente. Sim, é o que tu queres mais. Aliás, eu tenho das situações, acho que nunca, não sei se vou ter alguma vez mais na vida essa sensação, porque eu estive no Pavilhão Atlântico a gravar num concerto dos Desert, em que as Just Girls também entravam, portanto, eu tive o Pavilhão Atlântico, não é o Pavilhão Atlântico, é o Altice Arena, desculpem. Não sei se eu quero fazer publicidade à Altice, estou a brincar. Não vamos fazer publicidade. Não estamos a fazer publicidade à Altice, mas estamos a dizer várias vezes Altice, não. Mas imagina, mas pronto, eu sou mesmo velho já para o Pavilhão Atlântico. E de facto, tu como ator hoje em dia, ou seja, um ator português, etc., e eu já estive felizmente em palcos muito grandes na Europa, já fiz tours europeias com nomes muito importantes do teatro contemporâneo, etc., mas que no máximo tu tens plateias de 1000, 1200 pessoas, que já são gigantescas agora. E não sei quantos milhares de pessoas leva ao Pavilhão Atlântico e na altura nos Desert, portanto, aquilo foi um concerto em que eles convidaram várias outras pessoas e cada um deles fazia um dueto com outros artistas, e nomeadamente o Angélico fazia um com as Just Girls, com a música da Rihanna e e eles aproveitaram esse momento, nós estávamos a gravar, então há umas cenas em que sou eu, a Joana, o David e o Dantas, precisamente só os 4, que fomos para o meio da plateia para eles gravarem, e gravámos as cenas antes do concerto e depois fomos a meio do concerto
fazer planos enquanto o concerto estava a acontecer no meio, sendo que eles puseram-nos num género de uma zona VIP na plateia, em que tinhas malta que tinha pago esse bilhete VIP, portanto eram miúdos que estavam mesmo circunscritos nesse retângulozinho, e figurantes também, mas a sensação de tu teres uns animadores a animarem tipo o pavilhão Atlântico cheio de crianças e de adolescentes e dos pais e tudo. E não estamos a falar de pavilhão Atlântico tipo reduzido, estamos a falar na extensão máxima. Primeiro entrares lá dentro e naqueles corredores todos, aquilo parece assim um bocado... Bem, parece Hollywood, assim, aquela coisa gigantesca de camarins que demoras 10 minutos a chegar ou 15 minutos a chegar, estás a ver, desde o palco. E depois tens os miúdos todos a serem aquecidos, no fundo, pelos animadores, antes do concerto. E, a dada altura, com altos microfones, dizem: atenção pessoal, queremos silêncio absoluto porque temos que gravar umas cenas de morangos antes do concerto. E pá, eu senti-me uma rockstar, estás a ver? Eu acho que isto, eu não sei, eu não sou cantor, portanto não almejo e não tenho esse objetivo, mas de repente tu entras mesmo, está aqui o palco e entras naquele corredor de segurança, onde normalmente estão os seguranças antes das grades, e estás, e então pronto, vamos dar uma salva de palmas para os nossos atores, e de repente tens o pavilhão Atlântico, tu ficas assim, então me estou a arrepiar, ficas... Quando é que eu vou ter isto na vida outra vez? É mesmo overwhelming. É mesmo uma coisa... E tu vias o poder... É isso, é o que tu estavas a dizer. É equiparado a uma coisa, ou de Hollywood, ou um desportista, um futebolista, neste caso. Tu ficas tipo, oh meu Deus, isto é muito maior do que eu não sou nada aqui, estás a ver? Eu tenho este poder nestas pessoas, mas na verdade eu não sou ninguém, eu sou assim, estás a ver? Então, de repente tu entras e nós estávamos nervosíssimos a fazer essas cenas, porque tínhamos, e de repente eles diziam, ok, agora vamos gravar, precisamos de silêncio. E tens não sei quantos milhares de pessoas, claramente, caladas. Incrível. Que tu sentes, que é o silêncio de um pavilhão calado, é completamente diferente de um pavilhão vazio, porque tu sentes a energia e a vibração das pessoas, e estão só caladas, estão tipo vivas, aquilo está a vibrar, e tu estás assim, a dizer as lines, não é? Tipo... E tu pensas, quando é que eu volto a ter isto? Não volto. Fogo, e ter experienciado isso. Mas é isso, eu acho que isto já é o exponente máximo dessa exposição, dessa coisa, desse contacto com o público. E tu sentes que os miúdos queriam tocar-te, sabes, assim mesmo, aquela coisa mesmo rockstar que tu vês nos filmes e que vês nos cantores de Hollywood e nos americanos. Mas depois há o do dia-a-dia, que é aquele que te vê na rua e que também te quer tocar, mas que pronto, é uma coisa mais controlada. Mas era mesmo... Aquilo afeta-te mesmo o teu dia-a-dia, tu operas o teu dia, tu organizas o teu dia de uma maneira, lá está, muito distinta devido a essa exposição, que hoje em dia não faço isso. Portanto, também estive afastado depois dos ecrãs durante alguns anos, estive mais em teatro, não sei o quê, hoje em dia também já tenho mais exposição, mas lá está, os tempos são outros. Também eu tenho outra maturidade, também já tenho, cinjo-me aos meus sítios, etc. Claro. Mas era mesmo difícil, ou seja, E mesmo já estando, depois passado 2 ou 3 anos, já estava no conservatório, lembro-me perfeitamente de estar nos Pastéis de Belém, uma vez que chegam 2 autocarros, lá está, porque as excursões todas, não é, dos miúdos que vão para o CCB ou vão para o Mosteiro dos Jerónimos, e de repente eu estava lá sentado, já naquelas salas lá para dentro, estava com um grupo de amigos, e chegam vários autocarros de excursões de miúdos, e que um deles me vê, eu começo logo a perceber que eles estão a falar de mim, há uma delas que vem ter comigo e me pede um autógrafo, pronto. Eu fiquei ali tipo 1 hora e tal, porque vieram todos. E tu ficas, oh meu Deus, depois vou sair agora a meio, tipo há não sei quantos, claro que às vezes saía, dizia, olha, peço-me essa desculpa, e dessa vez até foram os meus amigos que disseram, tipo, olha, desculpa lá, mas nós estamos também aqui só a comer um pastel de nata, nós queremos estar só aqui, peço desculpa, eu sei que vocês querem autógrafos, mas imaginem se ele tiver que dar agora autógrafos, vários autocarros de 60, 80 miúdos cada. Sim. Há que haver depois aí um equilíbrio, claramente. Sim, mas aqui a questão é que as crianças depois também não percebem isso. Ou seja, é difícil explicar. Mas também esquecem rápido, ou seja, isto também não há... Claro. Mas há ali um lugar qualquer que tu também sentes, caramba, tipo, é isso, porque é que dás a uns e não dás a outros? Às vezes o que me acontecia era mesmo, eu dizia mesmo, olha, peço-te imensa desculpa, não te vou dar um autógrafo, mas porque eu estou aqui, estou a comer, por exemplo, quando eu estava a comer ou coisas assim, as pessoas diziam, não me leves a mal, não é por mal nenhum, é assim, quando eu tiver acabado de comer ou quando eu estiver para sair, se tu por acaso ainda estiveres aqui ao pé, eu dou-te tranquilamente um autógrafo, etc. Mas agora vais-me lamentar, porque se eu te começo a dar a ti, toda a gente vai querer. É verdade. Pronto, eu dizia isto e as pessoas normalmente compreendiam, mas
Sim, mas é sempre ali um mix feeling, completamente. Nuno, depois dos morangos terem acabado, tu voltaste então para a escola superior e depois surgiram-te logo várias oportunidades dentro do meio, não é? E pelo menos hoje em dia também tens mantido aí o teatro, o cinema. Sim. Estás a gravar uma novela? Ou eu já acabei agora a semana passada, é verdade, sim. Sim, na verdade foi tudo muito intuitivo, ou seja, volto a estudar e lá está, eu acho que acho que é bom tu saberes quando é que estás a fazer entretenimento e quando é que estás a fazer arte. E apesar de tudo, há alturas da tua vida em que tu tens que te focar, ou pelo menos eu senti isto, e que às vezes tens mesmo que te focar em coisas distintas, até para aprenderes a relativizá-las depois. Digo isto porquê? Porque eu, a seguir lá está, esta experiência dos morangos, como depois tu apercebes que isto é a coisa, nós estamos aqui a falar das coisas bonitas e das coisas boas do que é a indústria do entretenimento e das novelas, mas depois há todo o lado que não é nada bom. E há o lado todo da competitividade, e há o lado todo de tu seres escolhido para fazer outros projetos logo a seguir ou não. Há o lado todo da indústria, tu seres rentável, tu seres likeable, tu seres mediático, disso interferir, que não tem nada a ver com a tua qualidade enquanto artista, mas é decisivo para tu teres trabalho ou não. Pronto, todas essas parâmetros eu percebi que isso eram coisas que me interessavam muito pouco. E então eu percebi, ok, eu na verdade, eu estava em arquitetura, eu tirei artes no secundário, eu sempre almejei, de facto é um lado artístico, tenho um pai que era artista plástico, que tirou belas artes, etc, portanto tenho este tipo de contacto. Gosto muito de entretenimento, isto foi muito bom, foi uma oportunidade ótima, mas de facto eu quero formar-me agora e ver o que é que vem daqui. E houve ali aqueles anos, eu acho que quando tu estás a fazer formação, que às vezes também tens que ser um bocado snob e tens que ser assim um bocado, tens que ser crítico e ser um bocado snob, e acho que faz parte. Hoje em dia olho para trás e percebo que, por amor de Deus, eu tenho igual gozo e prazer em fazer ou entretenimento ou arte ou etc. Dependendo depois, às vezes, dos projetos também, como é óbvio, há projetos que eu gosto mais do que outros. Mas houve ali uns anos que foi mesmo necessário mergulhar mesmo na questão da formação, e depois o que me aconteceu foi que eu, dentro logo da própria Escola Superior de Teatro e Cinema, comecei logo a trabalhar com alguns dos meus professores. Portanto, eu comecei logo a fazer teatro, e o teatro em Portugal, há muito pouco teatro comercial, portanto, também a parte do teatro é teatro que é subsidiado pelo Estado, etc., porque é suposto ser inventivo, é o apoio à criação e à inovação, é assim que se chama o apoio à criação e à inovação, não é uma coisa rentável, não é suposto ser rentável, é suposto ela ser acessível para toda a gente. Portanto, o Estado dá-te dinheiro para tu, em vez de teres que cobrar 45 euros ou 50 euros por um bilhete, cobras 5 ou 10 para que toda a gente possa ter acesso à cultura. E a cultura não é entretenimento, sendo que há muito entretenimento na cultura e muita cultura no entretenimento. Mas, de facto, os objetivos são outros. E como qualquer artista, tu, a dada altura, tu precisas, para compreender e para poder brincar ao entretenimento, ou para poder fazer bom entretenimento, tens que conhecer todo o lado erudito também que está por trás. E eu acho que teve a ver muito com esse crescimento que eu, a dada altura, precisei mesmo de mergulhar nisso e de dizer que não. Ou seja, houve ali uns momentos em que eu disse mesmo à minha agente, quando percebi que comecei a ter muito trabalho dentro da área do teatro, e de teatro contemporâneo, e teatro de criação e de inovação, a dada altura foi, olha, mas eu não quero, não me apetece fazer novelas, não me apetece... Portanto, houve ali 1 ou 2 projetos que eu recusei, que hoje em dia eu acho que fiz, acho que voltava a fazer o mesmo, mas que percebo que tenha sido estranho, por exemplo, à minha agente na altura, e que de repente foi ali fechar umas portas, mas porque eu precisava de viver aquilo naquela altura. E portanto, felizmente eu tive sempre muito trabalho, mas também muito trabalho em vários formatos. Portanto, eu depois tive esse tempo todo a fazer muito mais teatro, depois voltei a começar a ir para o audiovisual, mas sempre mais para o cinema, porque lá está, mais uma vez, eu entrava mais facilmente nesse lugar mais alternativo, diga-se, e menos comercial, sendo que no comercial fazia sempre imensas publicidades, portanto, eu ia buscar também o dinheiro de outra maneira, porque muitas vezes... Isso é bom, pelo menos para vocês, na vossa área, principalmente, é bom irem variando. Claro, e estarem em momentos diferentes. E eu nunca tive problemas nenhuns, por exemplo, também comecei a dar aulas muito cedo também, a dar aulas a adolescentes, por exemplo, a dirigir
atores, aquilo que eu vos estava a falar há bocado, também fazer coaching em empresas. Eu já fui diretor de casting também, portanto houve uma altura que eu fazia direção de casting em publicidade, que é ótimo quando tu de repente começas a perceber o que é que tens que pedir aos atores que estão à tua frente, depois quando tu voltas a fazer castings e quando tu estás à frente da câmara, é muito mais fácil. E isto muitas das vezes os atores esquecem, só as pessoas que estão na área, que cingem-se só àquilo que acham que sabem fazer, mas tu aprendes e potencias muito mais aquilo que queres fazer ao passar pelas outras áreas todas e ao perceber o quão importante elas são e quanto elas te afetam. E isso, pronto, ou seja, eu mais à direita ou mais à esquerda, a coisa foi sempre acontecendo. Eu desde que comecei a fazer morangos, eu depois durante o conservatório ainda trabalhei em alguns cafés e coisas para pagar o curso, porque também fiz isso, mas a partir do momento em que terminei a licenciatura, eu começo a trabalhar continuamente como um ator ou como criador, mas dentro da minha área e nunca parei. Portanto, no fundo, há muito poucos colegas meus que tiveram isto, até porque eu saí da escola numa altura da crise, mas tive a felicidade de estar fixo numa companhia nessa altura, portanto eu tive sempre com trabalho durante os anos em que toda a gente estava mesmo muito mal e que estava tudo muito difícil. E depois quando saímos da crise foi quando eu também saí da companhia, depois hoje em dia como freelancer. Mas é um caminho que se faz, mas é muito difícil, ou seja, é difícil porque não tem só a ver com resiliência, tem mesmo a ver com a importância com que tu dás às coisas. E eu, por exemplo, eu não tenho pressa, eu odeio esperar, é uma das coisas que eu odeio esperar, mas acho que sou muito paciente. Não sei se me faço entender. Por exemplo, eu odeio que me façam esperar, eu aborreço muito facilmente, mas eu não me deixo ficar aborrecido, eu faço qualquer coisa para contrariar isso. Okay. No meu cotidiano, no meu dia-a-dia. Mas depois, eu consigo, acho que, ter a distância suficiente para analisar cada situação, que é, lá está, voltamos outra vez aos 10% e aos 90% de tu teres sucesso ou não. Há coisas que não dependem de mim. E eu a dada altura penso, será que eu estou no lugar que eu me imaginava quando era mais novo, aos 36 anos? Não faço ideia se estou, se não estou. Mas estou no lugar que estou no lugar que atingi agora. Sei lá, eu este ano fiz o Passaporte, que é um formato para casting directors internacionais. Eu conheci tipo a Nina Gold, que é tipo a casting director de todos os Star Wars. Conheci os casting directors mais importantes do mundo que vieram cá este ano, e era dos 16 atores selecionados para fazer isso. Eu fiz casting já para grandes séries, ou seja, e só o facto de já estar a fazer casting quer dizer que alguém diz que eu posso ser possível para este papel. Sim. E isto é incrível, tu estás a fazer casting para o Sandman, para a Netflix ou para uma coisa qualquer e tu ficas assim, ainda não estou lá, não fica com o trabalho, mas está tudo bem, tipo, é nesse sentido que eu digo que eu não tenho pressa, que é difícil tu chegares a casa e pensares, mas porque é que eu não fiquei com o trabalho, porque é que eu não estou a fazer não sei o quê, porque é que eu não estou lá fora. Eu trabalho em Itália, Espanha e França em teatro, tenho um percurso que falo as 3 línguas, para além da minha, para além do inglês, mas falo 5 línguas, portanto eu tenho essa facilidade. Em teatro eu consegui já encontrar os nichos em que eu vou lá. Este ano fiz um filme em Itália, já consegui entrar, mas é uma coisa altamente independente, mas por um lado já vou ter material meu filmado a fazer um protagonista, a falar em italiano, etc. Tu começas lá está, se estiveres com muita sede ao pote, se estiveres muito desesperado, e isto foi das coisas que nos disseram logo esta malta toda, estes 20 e tal casting directors que nós tivemos com eles este ano, eles disseram, não há coisa pior que um ator desesperado, sente-se a milhas. E é terrível. E tu percebes porque é que o ator está desesperado, mas ele desesperado só se vai boicotar. Completamente. Tu vais tropeçar em ti próprio. Qualquer pessoa desesperada. Exatamente. E é horrível porque you're trying too hard, sabes? E então eu acho que desde muito cedo percebi, não, se não está a acontecer é porque não era para ser. Eu fico mesmo feliz, tipo, eu não fiquei com o papel, mas fico com alguém, eu fico contente que essa pessoa tenha ficado com o papel, e não estou aqui num falso altruísmo, não é isso. Fico lixado, às vezes também há coisas que fico lixado, mas não é direcionado com as outras pessoas, eles mereceram, está tudo certo, as pessoas estão com o seu trabalho. Eu fico, ok, não deu este, é porque há outro qualquer que vai aparecer. Isso que vai encaixar ainda melhor. E portanto, nesse sentido, é difícil esta gestão, e tens que ser estruturado, e eu percebo porque é que muita gente não continua, e porque é que muita gente não segue, e a dada altura precisa de um plano B e de um plano C estruturado, para depois poder ir fazendo pontualmente isto, ou até para deixar de vez.
porque não é toda a gente que consegue separar aquilo que tu és enquanto pessoa daquilo que é o teu trabalho e daquilo que é a tua aceitação. É lixado tu receberes 40 nãos até receberes um sim. Não é fácil. Tipo, vocês, ou seja, no mundo, sabe, o que vocês fazem no vosso trabalho, não é que vocês fazem uma entrevista, tem várias fases que é tudo muito mais claro do que as nossas, é tudo muito out there, vocês sabem exatamente o que é que vocês estão a ser avaliados, o nosso é tudo hiper relativo, tu nunca percebes muito bem porque é que ficas, porque é que não ficas, ninguém te dá feedback, feedback é uma palavra que não existe na arte. Ou seja, só existem ensaios, só existe quando tu já estás a fazer o trabalho, mas no processo não. Isso é muito interessante. Tu não tens uma gaja de recursos humanos ou um gajo de recursos humanos a dizerem tipo, olha, não ficaste por isto e isto. Olha, gostámos muito da tua entrevista, isto, mas sentimos que havia outro candidato não sei o quê. Ninguém, estás a ver? E tu de repente, quando lá está, porque eu tive a lidar precisamente a fazer coaching a malta do business e não sei o quê, tu percebes, eu começo a perceber isto e é, ok, mas este pensamento se calhar é mais suitable para mim, estás a ver? Então, deixa-me cá perceber como é que é no meu dia-a-dia, eu tenho os meus planos B e C dentro da minha própria área também, e isto continua a fazer sentido para mim, mas ao mesmo tempo tenho o meu objetivo, tipo, eu não vou desistir do meu objetivo, mas não posso é deixar que estes nãos me afetem depois a nível pessoal. É só profissional, e aquilo que eu é profissional, a minha qualidade no profissional, eu sei que eu tenho que estar confiante e quando estou inseguro em relação a ela, faço por isso, vou fazer um workshop, vou fazer não sei o quê, penso, o que é que está aqui a faltar? Eu não me senti tão confiante naquele trabalho porque estava nervoso com alguma coisa, porque é que eu estava inseguro? Então vou falar com quem tenho que falar, vou tentar resolver, mesmo que até seja depois do trabalho, voltar a repetir, filmar-me, ver o que é que se passa. Mas isto só decide os meus 10%, porque depois os outros têm a ver com genética, têm a ver com coisas, têm a ver com tudo, o resto não dominas. Não então, também eu não posso estar a estressar com esses 90%. Mas é terrível, não é? Mudando agora aqui um bocadinho o shift da conversa, os morangos voltaram, estão de regresso. O que é que tu tens a dizer sobre este regresso dos morangos e se gostavas de ter feito parte do regresso? Olha, eu ainda não vi a série toda. Não, já vi algumas coisas, até porque conheço muitas das pessoas que lá estão, portanto também fui tendo sempre os insights antes até da série sair, mas ainda não vi mesmo os episódios todos, ainda não segui, já vi 1 ou 2 episódios do início ao fim, mas não segui tudo. Eu acho, para mim, acho que é um formato que responde muito mais àquilo que é a necessidade dos dias de hoje. E acho que cada vez mais o formato de novela é um formato que é muito difícil. Aliás, não é à toa que somos nós e os brasileiros que ganhamos sempre os Emmys, porque novela nos outros países é uma coisa de daytime, não é uma coisa de prime time. E nós continuamos a ser dos poucos países em que pomos as novelas no prime time. E eu acho que o facto de repente terem decidido que os morangos é só uma vez por semana, isto já é estar a educar as pessoas. E eu acho que é uma coisa que acontece na maior parte dos outros países, no resto do mundo, que é, tu à semana vês os morangos, à terça vez a Grey's Anatomy, à quarta vez o Narcos, à quinta vez não sei o quê, que é, tu tens sempre coisas para ver, mas vais seguindo histórias variadas todos os dias. O que é que isto faz? Faz com que as séries tenham muito mais qualidade, tu não estejas a fazer industrialmente, tipo em standardização, não é? Tipo, não estás a fazer standard, não precisas de estúdios, fazes tudo em exteriores. Aliás, os morangos estes morangos não têm estúdio. Isso. Foi tudo feito à imagem do cinema, à imagem das séries. Pode às vezes ter multicâmara ou etc, mas isto muda logo o paradigma todo. Tu, em vez de fazeres 30 e tal cenas por dia, ou 40 e tal, 50, como nós fazíamos na altura, porque as cenas eram também muito mais pequenas, tu fazes, se calhar fazes 15, 16, e que já é muito. E eu sei que eles estavam até com um número grande, porque lá está, queres fazer as coisas à imagem do cinema e da série, mas depois também ainda não tens o dinheiro suficiente, portanto também tens que apertar um bocado. Mas pronto, step by step. E acho que eles respondem muito mais a essa necessidade dos dias de hoje. Por outro lado, se eu gostava de ter entrado, por acaso foi uma das coisas que eu pensei, lá está, como a minha personagem era tão bege, e a dada altura era tão certinha, era sempre um ótimo aluno e etc, eu até podia ter sido professor agora a aparecer como professor. Aliás, foi logo das primeiras coisas que eu lembro quando vi que a Sara Barradas ia entrar, eu pensei, por acaso nem falei logo com ela, mas pensei, como é que eles vão dar a volta à personagem dela, porque ela era só tipo a bad girl, não é? Tipo, ela teve um filho do Nuno, não sei o quê, mas pronto, já percebi que ela tipo, é da PJ, é inspetora e não sei o quê. Mas acho que é muito fixe terem feito isto, acho mesmo.
E acho que pode ser assim uma nova abordagem, e acho que é fixe estarem a mudar um bocadinho os hábitos. Eu gosto disso, gosto que não tenha sido em formato de novela. Acho que é bom. Agora sim, se fizesse parte, fazia parte, mas também gosto de estar de fora, também está tudo ok. Bom, Nuno, estamos aqui a terminar a nossa conversa e nós estamos a terminar com um jogo. Um jogo em que colocamos alguma pressão ao nosso convidado. Basicamente, o Tiago vai-te fazer algumas perguntas e tu respondes assim o mais rápido que conseguires. Vai. É um desafio. Sim. Vai. Então, o que é que foi mais desafiante ao interpretares o Bernardo? Eu adoro, é que assim que eu digo que há alguma pressão, a pessoa entra mesmo. Faz isso de propósito, na verdade, não é? Na verdade não tem pressão nenhuma, mas como fazes isso logo, as pessoas ficam lá tipo, o mais rápido possível, tem quantos segundos? Quer responder? Parece que as pessoas são tipo naqueles jogos do Quem Quer Ser Milionário. Sim, tens tipo a tocar no buzz, não é? Tipo, o que foi mais desafiante? Olha, eu acho que aí não tem a ver só com a questão do que é que foi mais desafiante de fazer, representar o Bernardo, foi o que é que foi mais desafiante para mim começar a trabalhar como ator. Acho que é mais justo. Perceber a dinâmica toda de câmara e de multicâmara é uma coisa muito, muito particular, e tu começares a perceber quando é que a câmara está em ti, quando é que não está a picar em ti, quando é que tu estás a ser filmado, quando é que não estás, que mesmo que supostamente não estejas visível, tudo é visto, toda a gente está a ouvir, estão sempre os microfones ligados, as câmaras estão sempre ligadas, na regi estão sempre a ver, então acho que foi a cena mais de... Essa gestão toda. Essa gestão, foi mesmo de... É uma coisa muito técnica que supostamente potencia como ator, mas que no início te atrapalha imenso, porque eu estava habituado só a isto, não é? Tipo, àquele frame. Acho que foi dos maiores desafios, e perceber, começar a tornar esse desafio, a fazer com que ele potenciasse o meu trabalho, e não que atrapalhasse. Ok. Acho que... Qual foi a cena que mais gostaste de gravar nos Morangos? Uma delas já falámos, que é aquela do Pavilhão Atlântico. Eu vou continuar a dizer Pavilhão Atlântico, desculpem. Sim, acho que foi, mas aí pela circunstância da cena. Certo. E depois, e acho que todas as cenas em Cabo Verde, por acaso, para mim, deram muito coisa, até porque aí a minha personagem tinha uma importância grande, precisamente. Não falamos sobre isso, mas foi especial gravar fora de Portugal? Eu acho que nós todos, aliás, nós éramos a quinta série, não é? E portanto já estavas à espera havia sempre uma viagem de finalistas, não é? Como em qualquer escola. E foi engraçado porque depois, nos anos a seguir, as escolas secundárias começaram a ir para Cabo Verde. Isso não sabia, que isso é engraçado. Sim, eu tenho amigos meus mais novos que eu, que a seguir que andaram no Maria Amália, que era onde nós gravávamos, no Maria Amália, aqui no Pedro Nunes, ou etc., que depois, passado 2 ou 3 anos, começaram um dos destinos de viagem de finalistas era Cabo Verde por causa dos Morangos. Foi muito giro. Primeiro porque era aquela coisa que tu não sabias bem quantos é que iam, e quem é que ia, quem é que não ia, pronto. Eu à partida estava salvaguardado, que era o presidente da Associação de Estudantes, e portanto quem organiza as viagens de finalistas é o presidente da associação. Era só estranho. Não, mas poderia acontecer, eles num instantinho justificam que tu não sim, podes ir. Uma familiar qualquer. Exatamente, aliás, tipo, não consegue, está doente. Exatamente. Aliás, dos 5 protagonistas não foram todos, aliás, só foram 2. Aliás, só foi a Júlia e o Diogo, exatamente, porque os outros 3 ficaram. Porque as histórias deles de repente colaram-se, claro. Tinha que haver história também em Portugal, não podiam estar todos em Cabo Verde. Mas foi muito giro, porque aquilo de repente é isso, estás a filmar mais à imagem do cinema, porque estás fora do estúdio, estás em exteriores, e depois vês a equipa toda, ver os técnicos, ver os realizadores, ver toda a gente também um bocado mais relaxado, sabes? Tipo, estamos todos fora. E já é numa altura que aquilo foi para aí fevereiro ou março, exato, há de ter sido férias da Páscoa, que nós aproveitámos, não, fomos um bocado, porque aquilo tem que passar nas férias da Páscoa, que é na altura da viagem de finalistas. Nós fomos para aí em fevereiro e, portanto, cá estava imenso frio, lá estava um calor ótimo, e vês as pessoas que já estás um bocado cansada, porque já estás a gravar desde junho do ano anterior. O pessoal já está saturado, já estamos todos um bocado cansados, então de repente é uma lufada de ar fresco. Foi muito divertido, eu gostei muito. Qual foi a cena mais desafiante que tiveste de gravar? Desafiante, depois depende nos Morangos, não é? Sim. Pode não ter a vida, atenção. Assim, desafiante nos Morangos... Pois, lá está, depende. Lembro-me de uma cena que para mim foi desafiante, mas foi também pela novidade e
mas por eu depois no final ter ficado muito inseguro, foi desafiante a nível de acting, por perceber que havia ali qualquer coisa que não estava a funcionar para mim, que ainda não tinha desbloqueado, que foi uma cena entre mim e o Duarte Gomes, em que supostamente ele estava a gozar precisamente com o David Mesquita, na casa de banho, e estava a gozar connosco, a dizer se nós éramos gays, ou não sei o que mais, e eu passava-me com ele. E acho que lá está, como a minha personagem era sempre um bocadinho mais em linha reta e não se passava muito, ou as discussões que eu tinha era sempre com a Joana, que tinha outra dinâmica. Com o Duarte, foi a primeira vez que eu tive assim um confronto mais de rapaz com rapaz, não sei o que, aquela coisa mais tough, de quase íamos andando à pancada. Eu lembro-me daquilo, tipo, eu estar a imaginar aquilo, a estar a preparar aquilo, e depois chego lá e tive imensa dificuldade. Foi uma cena, de repente eu estava, e nós os dois damos super bem, eu e o Duarte, e gostávamos imenso de fazer cenas juntos. E de repente naquele dia houve ali qualquer coisa de... E ele até olhou assim para mim, o que é que estás bem, Nuno? O que é que se passa? Eu não sei o que é que se está a passar. Porque eu queria imprimir uma energia de raiva e de toughness, estás a ver, que de repente estava a ir contra mim no deliver do texto, ou seja, na entrega do texto, ou seja, de repente estava-me a enganar montes de vezes. E era uma coisa que na verdade nem precisava, ou seja, aquilo como era a energia da cena que tinha que estar certa, o que tu estavas a dizer era um bocado cagativo, quase, sabes? E eu lembro-me de foi mesmo desafiante, ou seja, eu tive que ali a meio, até me lembro que acho que pedi ao realizador ou ao diretor de atores na altura, disse, posso só, tipo, 20 segundos só, dão-me só assim uma pausazinha só para eu perceber, tipo, tive que ir tipo para trás do cenário e tipo, pensar, calma, o que é que se está a passar? Tipo, nem sei responder o que é que se passou, sei que tive que ter ali um momento qualquer de, foca-te. Isto é super simples, caramba, já fizeste cenas muito similares a esta, porque é que esta está... Daquelas coisas que tu não percebes se tem a ver com o teu dia, se tem a ver com como é que tu estás a sentir naquele dia, sim. Ou se tem a ver com um confronto energético que é a primeira vez que estás a ter. Porque eu já tinha tido cenas assim de discussão, sei lá, com o Nuno Távora, que fazia o Sonas, ou mesmo com o Rui Porto Nunes, ou com o Sisley, que eram todos os bad boys que estavam na minha turma, e nós muitas vezes tínhamos bate-boca. Mas ali era uma coisa qualquer que eu tinha que estar a defender o meu amigo e tinha de fazer frente ao Duarte Gomes e não sei o que, era ali qualquer coisa, e era uma cena grande. E não sei porquê aquilo, mas lembro-me que depois de respirar e não sei o que, voltei, e disse, peço desculpa, não sei o que, eles, na boa, mas estás bem, pronto, não sei o que. E eles começaram a dizer, olha, mas partimos do meio, pegamos aqui. Eu disse, olha, não, podemos ir outra vez do início, porque eu odeio tipo aquela coisa de, pegamos na frase X, que é, corta-te a energia a meio. Eu não, sim, não, vamos desde o início, mas dão-me uma oportunidade, porque às vezes também é difícil a malta depois dar oportunidades aos atores, que é tipo, é tudo a despachar, e eles, ok, então vamos do início, e pronto, depois a cena fez-se, mas lembro-me que aquilo foi mesmo desafiante para mim, agora, porque depois a nível prático, assim, de físico, sei lá, eu fiz as excursões todas e as viagens todas dessa season, não é? Fui para a Serra da Gardulinha, tudo o que havia para fazer de viagens, porque como era sempre a associação que fazia planeava as viagens, eu fiz essas coisas todas mais diferentes, de escaladas, pad e papers, tudo, e essas coisas para mim são peanuts, são mesmo tranquilas. Portanto, a nível de desafio, nesse lado prático, acho que não tive assim nenhuma, mas de acting lembro-me desta. As pessoas com quem mais gostaste de contracenar, quem foram? O meu núcleo, sem dúvida, sei lá, com a Joana adorava contracenar, tínhamos uma química muito gira, com o Mesquita e com o João Dantas também. Com a Sara Barros Leitão muita, porque nós, éramos muito íntimos pessoalmente e depois partíamos a rir muito facilmente, então aquilo era muito playful. E depois, claro, com os mais velhos foi assim um prazer enorme ter a Maria João Abreu a contracenar connosco, o Nuno Távora, a Joana Brandão, a Susana Arraes também foi a dada altura, assim, que também entrou a meio da season, também foi assim uma energia muito gira, o Zé Boa Vida, que também já não está entre nós, também foi muito fixe. Acho que os mais velhos era sempre aquela coisa de fogo, estou assim, estou com os atores que eu vi a minha infância toda nas novelas, sabes? Aquela coisa da minha mãe. A minha mãe via aquelas novelas, eu estava ali, não é? Tipo no serão, estávamos todos ali e de repente, estavas ao lado do Ricardo Carriço, estás a ver que era assim, ao lado da Maria João Abreu. E então. Mas sim, mas assim dentro da série, claramente, o meu núcleo era um núcleo que eu fui muito feliz com aquele núcleo. Porque ainda para mais éramos todos assim um bocado relaxados também, não tínhamos muita pressão mediática, que isso às vezes também alterava um bocadinho, sei lá, lembro que a Vanessa Martins ou a Marisa Pérez, ou não sei o que, às vezes sofriam um bocadinho mais de pressão mediática, ou seja, tinha as revistas mais em cima deles, ou seja, portanto, o dia-a-dia deles era um bocadinho distinto do nosso, nós éramos um bocado mais totós, estávamos na boa, sabes, as revistas não queriam muito falar sobre nós, ou falavam muito menos, então nós estávamos muito mais tranquilos.
Isso é bom, também e nós, os 5, tínhamos assim uma dinâmica muito gira. Muito gira. E houve assim alguém particularmente desafiante contra cenário? Falaste aí na Sara Barra Leitão que... Sim, mas aí sim. Às vezes era muito difícil, porque nós tínhamos muitas privates. Ok. Pá, nós passamos muitas horas às vezes no estúdio também sem fazer nada. Pois. Ou seja, tens muitos dias em que gravas tipo 40 cenas, gravas quase as cenas todas do dia, e tens outras em que gravas as 5 primeiras e depois gravas a última. E eles querem lá saber que tu estejas o dia todo lá à espera de uma cena que se calhar muito provavelmente vai cair, que nem sequer vai ser feita nesse dia porque vai atrasar. E... estás a falar de putos que não conduzem, que não sei o quê, estás em Via Longa no meio do nada, ou em Bucelas, sim, não compensa saírem de... não, ou se tu até podias pedir, portanto, eles transporte não te davam, ou seja, davam-te, não iam buscar, se por acaso alguma carrinha viesse buscar outro ator a meio do dia e depois voltasse para lá, talvez conseguisse às vezes pedir para ir para casa, mas era muito raro, era muito raro. Portanto, ficavas lá. E eu e a Sara, nós tínhamos muitas privates, muitas coisas de, sei lá, brincávamos aos maquilhadores, aos cabeleireiros, íamos para a sala de maquilhagem brincar literalmente tipo crianças, porque não tínhamos nada para fazer. Então, maquilhar as maquilhadoras, tipo fazer tipo teatrinhos, estás a ver, coisas assim mesmo de garoto. Portanto, tínhamos muitas privates e com a Joana também. Então, quando chegávamos às vezes à cena, entre a ação e o corte, às vezes bastava um olhar e era tipo, estávamos a partir a rir, era muito difícil. Era muito difícil. Se pudesses ter interpretado outra personagem da tua temporada sem ser o Bernardo, quem seria? Se é que gostava. Sim, acho que a personagem do Luís Simões era deliciosa, não é? O Carlos era mesmo delicioso, acho que era qualquer um de nós gostaria de fazer. Mas qualquer um deles, os três, dos três mauzões, eu achava que eram personagens muito giras. Sendo que eu acho que a do Diogo Costa Reis também era uma personagem que eu gostava bastante, porque era uma coisa meio densa, de um miúdo um bocado meio abandonado, mas de pais ricos e não sei o que supostamente tem tudo, mas esse muito solitário. E eu achava esse plot muito giro, que depois, pronto, também da série depois deixas de ver os pais e portanto já não fica tão focado nisso, mas eu gostava muito desse plot do Diogo Costa Reis e dessa coisa assim meio solitária de crescer sozinho. Acho que é uma ideia forte. E guardaste alguma coisa do Nuno? Um objeto, peça de roupa? Do Bernardo. Sim, do Bernardo, desculpa. Do Nuno guardo tudo. Desculpa. Exato. Os vinhos, o lar. Tudo, isto é tudo, guardo tudo. Se guardei, sim, fica com roupa. Fiquei com alguma roupa. Porque lá está, depois... É isso, como passava tantas horas naquele estúdio, depois das pessoas assim, houve muita gente que também ficou muito próxima de mim, que não são atores, que são técnicos e que pessoal com quem depois mais tarde tu voltas a trabalhar várias vezes. Mas guardei alguma roupa, sim, e salvo erro, acho que fiquei com algum dos... com o caderno que eu usava, que giro. que era adereço. Sim, que nós tínhamos, não é? Os nossos adereços, a nossa mochila, claro. Os livros, supostamente, e os nossos cadernos que estavam todos riscanhados, não é? Como estás nas aulas, estás assim, só que entre takes e estás só... E eu fiquei com o meu caderno. Sim. Olhando para trás e assim, sem pensar muito, qual é a memória mais bonita que recordas dos tempos dos morangos? Podes dizer tudo. Já tivemos aqui convidados a dizer que era a experiência toda em si. Acho que sim. Sei lá, acho que, assim, eu tento sempre a romantizar um bocado as coisas, mas lembro-me da primeira vez que entrei no estúdio em si. E quando entrei no estúdio em si, para ir fazer, lá estava no meu primeiro dia, para ir fazer as cenas com o Bernardo. E não, porque já tinha estado no estúdio a fazer na altura do workshop, já íamos lá aos decors gravar outras cenas, já tinha estado antes também a fazer as cenas das salas de aula, mas lembro dessa coisa de entrar no estúdio com esse nervosismo. E o estúdio é um espaço consegue ser um espaço muito acolhedor, porque tu no fundo tens os estúdios, tens os decors todos amontoados uns em cima dos outros, não é? Aquilo que nunca tem quarta parede, então estás a ver sempre teatrinhos, mas ao mesmo tempo aquilo tem um pé direito altíssimo, portanto é uma coisa aparentemente ascética, aparentemente muito despida, mas muito acolhedora, porque depois tu entras dentro de casinhas, não é? Dentro de salinhas, quartinhos, coisas e não sei o quê. E lembro-me muito bem daquelas portas do estúdio, são portas pesadas, porque tem que isolar o som, etc. E pronto, aquela coisa às vezes um bocado de reality show das coisas de música, não é? Tipo, entra no palco e tu vês assim a porta a abrir, o plano da porta, mas eu tenho essa imagem muito presente na minha cabeça. E acho que,
para além das amizades profundíssimas que eu fiz dessa altura, para além das potencialidades de trabalho, para além de me ter clarificado que de facto era aquilo que eu queria fazer o resto da vida, acho que essa imagem de entrar no estúdio me ficou assim presente. E agora, quando voltei a fazer novelas mais tarde, já o ano passado e este ano, lembro perfeitamente de estar assim a empurrar a porta e pensar que engraçado. E estar outra vez em estúdios, quando fiz o ano passado, há 2 anos, a Lista, uma série da ópera também, não sei o quê, que era nos mesmos estúdios onde eu fiz Morangos, em Via Longa, de repente foi tipo aquelas portas, são umas portas que não sei. Nostalgia. E eu venho, lá está, como venho da arquitetura, para mim os espaços são muito importantes. As paredes, o habitar os espaços, muito, muito, muito importante. Por último, se pudesse ir tomar café com alguém dos Morangos com quem já não falas há algum tempo, com quem seria? Olha, ia com a Cristiana Milhão, mas isto porque é daquelas pessoas que acho que foi das pessoas mais próximas com quem eu tive durante a temporada toda, porque nós demos muito, muito, muito bem no workshop. Aliás, no workshop nós tínhamos acima de uma tríade, que era eu, o Cisley e a Cristiana, andávamos assim os 3 muito bem. Depois o Cisley começou a gravar mais cedo, porque a Cristiana também lá está, ficou um bocado no mesmo molde que eu. Que foi, eu entrei foi mais cedo que ela, depois ela veio fazer de prima da Marisa Pérez, mas a Cristiana entrou mais a meio da série mesmo, mas também ficou em elenco fixo, também foi daquelas que eles gostaram muito, mas lá está, tu sabias que ela estava mais ou menos para as mesmas personagens, ou da Vanessa Martins, ou não sei o quê, pronto, e que não foi logo a primeira escolha, e que depois criaram a personagem dela. Mas a Cristiana, lá está, também como também era de Braga, do Norte, não sei o quê, era a pessoa que cá, eu estava muitas vezes em casa dela, era a pessoa mesmo que foi mesmo muito, muito, muito próxima durante aqueles meses todos de filmagem. E depois, a posteriori, ela ainda se manteve cá durante um tempo, ainda fez mais umas novelas e esteve cá e era mesmo uma pessoa que frequentava lá a casa. E entretanto depois voltou para o Norte, hoje em dia já é mãe, volta e meia falamos, mas é daquelas pessoas que tenho mesmo saudades que faça parte do meu dia a dia. Então, já sabes, está aqui um convite. É isso, Cristiana. Não, nós volta e meia falamos e temos imensa cumplicidade. Mas por acaso às vezes penso, tipo, que pena que ela está em Braga e que não está aqui, para eu às vezes apetecia-me olhar para ela. Pronto. Se vieres a Lisboa, vens ao nosso podcast, exatamente, gravas e vais a seguir beber um café com o Nuno. Parece-me bem. Para mim está tudo certo. Aliás, eu venho cá, vocês avisam a que horas é que isto acaba, eu venho cá buscá-la. Um plano incrível, está tudo planeado já, é só aparecer. Nuno, está feito. Obrigado. Obrigado mesmo. Foi um gosto enorme de receber-te aqui. Foi mesmo incrível. Uma conversa espetacular. Obrigado. Um prazer, foi tudo meu, a sério, obrigado eu. E assim terminamos mais um episódio do podcast com Morangos, a recordar mais uma vez a temporada 5, aqui com muitas histórias e curiosidades, portanto, ouçam com atenção. uma conversa repleta de... Ouçam com atenção esta conversa porque foi mesmo muito interessante e acho que tem aqui uma aula incrível e gratuita, portanto. Sim, nós podemos começar a se calhar cobrar este tipo de aulas. Também acho que sim. Depois damos royalties aos convidados, por uma questão de justiça. E depois os nossos seguidores ficam assim, mas o que é que vocês fazem com o dinheiro? E nós respondemos com o story das Maldivas. Portanto, exato, é isso acho mesmo. Que sim. Bom, e mais? Já sabem que que devem seguir-nos no Instagram, no TikTok, no YouTube e nas plataformas habituais de podcast. Estamos lá à vossa espera. Gostamos muito de receber o vosso feedback. Podemos não responder, mas lemos tudo. Pelo menos reagimos, que já não é mau. Sim, sempre que possível. Sim, e obrigada pelos vossos comentários. Vamos deixando dicas e os vossos conselhos também são muito importantes. E é isso. Até para a semana.